Continuando aqui, queridos, eu tive que separar o vídeo em duas partes para diminuir aqui o tamanho e facilitar aqui para colocar aí no canal, mas considerem que são a mesma aula, tá? Esses dois vídeos aí. Continuando, nós paramos exatamente aqui, né? Nessa pergunta aí para nós refletirmos. E para prosseguir então e responder a segunda pergunta agora, né? Quem irá para o céu? Então veja aí, a revista aqui, o autor, ele usa dessas passagens do livro de Apocalipse, né? O livro de Apocalipse contém essas 7 bem-aventuranças e resumem bem, né? é, as características, né, necessárias para irmos para o céu, né, para subirmos com a igreja. Então diz aqui a introdução desse tópico, quem irá para o céu. A Bíblia diz que todos os que confessam verdadeiramente que Jesus Cristo é o Senhor e creem de todo o coração que Deus ressuscitou ou ressuscitou dentre os mortos são salvos, conforme Romanos 10:9, e terão como destino a eternidade com Cristo nos céus. Ok? Então, essas referências de Tito 1, 2 e 1 João 5, de 1 a 13, diz a respeito disso, né? Quem tem o Filho tem a vida. Continuando aí. Para conhecê-los, vamos considerar as bem-aventuranças do Apocalipse. Antes, porém, é importante recordar as palavras do Senhor Jesus no Sermão do Monte. Bem-aventurados sois, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Sermão do Monte aí no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, os versos 11 e 12. Tá? Depois dê uma conferida nesses textos aí, nessas referências, tá bom? Então, entrando nesses tópicos aí que vocês estão vendo na tela para responder essa segunda pergunta, lembremos-nos que bem-aventurado significa feliz, abençoado, aliás, muito feliz, pois o nosso destino é o céu. Quem são os bem-aventurados do Apocalipse? Né? A gente dizia no começo dessa lição que a classe de pessoas no mundo, nesse mundo que deveria se considerar ou se portar como a mais feliz e satisfeita, mais positiva, deveriam ser os cristãos, né? Por ter entendido, por reconhecer que o principal problema que nos afastava de Deus e que permitiu a nossa reconciliação com Deus foi resolvido na cruz, né? Foi resolvido com o sacrifício de Jesus Cristo. Então, vocês se lembram disso no começo da lição? Então, nós somos bem-aventurados, né? Felizes, abençoados. Então, veja aí, para responder então, quem irá para o céu? Os que conhecem e guardam a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 1, verso 13. Os que conhecem e guardam a palavra de Deus. O B aí, os que morrem no Senhor. Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados os que morrem no Senhor. Felizes aqueles que permanecem até o final, até o fim da sua vida, dentro dessa palavra, né? Dentro deste caminho, junto com Jesus, sem trair aquilo que Jesus nos entregou, que Jesus nos confiou, né? Esse privilégio de sermos igreja, de pertencermos a esse grupo que subirá ao céu, né? Então, felizes os que morrem no Senhor. O C aí, a letra C, os que aguardam, bem-aventurados, né? Então, felizes os que aguardam a vinda de Cristo com vidas santas, no capítulo 16, verso 15 de Apocalipse. Então, o que a gente estava dizendo
quando falávamos da primeira resposta sobre quem não entrará no céu, né? Então, é justamente este o caminho para ir para os céus que aguardam a vinda de Cristo com vida santa, se afastar de todas aquelas é, de toda aquela vida, né, de pecado, de toda aquela perversidade moral, de todas aquelas, enfim, de todos aqueles comportamentos que são listados ali, principalmente nas cartas do apóstolo Paulo, definindo ali o destino, né, dando ali uma clara visão do destino daqueles que não terão condições de alcançar o céu, por causa dos seus pecados, por causa do seu comportamento, por causa do seu desvio moral, da sua mente, né, declinada e inclinada ao pecado. Então, aqueles que alcançarão o céu, que irão para o céu, justamente ao contrário, são os que buscam vidas santas, ou seja, buscam viver e fugir do pecado, né? Longe do pecado. Então, isso é lógico que não depende de nós, no sentido de termos forças para isso, de sermos competentes para isso, né? Mas, como a gente dizia antes, o Espírito que nós recebemos e que habita em nós, a partir do momento que buscamos o coração de Deus, essa reconciliação que nós temos, nós nos envolvemos, né, e ganhamos essa força, né, ganhamos, só através dessa força do Espírito Santo nós conseguimos nos abster, nos afastar, né, ou seja, nos arrepender, confessar os nossos pecados, viver uma vida com uma mente cristã, com um caráter idôneo, né, com procedimentos saudáveis, sadios, do ponto de vista santo, né, é isso que, que quer dizer aí na palavra, né. A letra D, então, os que são convidados à ceia das bodas do Cordeiro. Felizes aqueles que vão subir e se assentar à mesa dessa celebração, junto com Jesus, junto com os santos, né? Dessa festa, né? Do encontro, então, de Jesus com a igreja. Então, bem-aventurados aqueles que são convidados, né? Aqueles que entrarão pela porta. A letra E, os que participam da primeira ressurreição, são bem-aventurados os que participam da primeira ressurreição. Apocalipse 20, verso 6. A letra F, os que atendem às exortações deste livro, né? Apocalipse 22, 7. Então, olha só, os que atendem. Então, você lembra que nós lemos lá nos textos de Paulo, né? Eles conhecem a verdade, eles até entendem a verdade, mas o Senhor os entregou às consequências dos seus próprios pecados, eles vivem como ignorantes, né? Mesmo sabendo que aquilo é errado, eles não só praticam, como louvam, como aplaudem, como elogiam a prática do pecado. Então, bem-aventurados não só os que entendem, mas os que atendem às exortações deste livro, as instruções e os ensinamentos que estão aqui na palavra, no texto bíblico, né? Atender significa isso, né? Você não somente entendeu, não somente conheceu a verdade, mas você passou a segui-la, né? E o último aí, letra G, os que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, finalmente, aqueles que recebem Jesus, que conseguem entender, né, essa dádiva, essa graça, esse presente que
Deus oferece a cada ser humano, né, de entregar sua vida a Jesus, e então deixar que Ele faça o resto, tendo assim o nosso pecado lavado, né, perdoado pelo sangue, como se a gente tivesse as nossas roupas limpas, né, diante do altar de Deus, porque o sangue do Cordeiro, o sacrifício de Jesus permitiu então esse acesso, né, o sangue puro que permitiu que nós ficássemos com roupas puras diante do Cordeiro. Então veja só, a resposta resumida a essa pergunta, quem irá para o céu, é a seguinte: quem são os que irão para o céu? A resposta é essa, resumidamente, aqueles cujos pecados foram perdoados mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Você teve os seus pecados perdoados por causa do sacrifício de Jesus Cristo, mas você precisa se apropriar disso, né, dessa condição que Jesus proporcionou, desse caminho que Jesus proporcionou pelo seu sacrifício. Isso significa que o céu, neste sentido, pode começar agora. A vida eterna é algo que os mortais podem conhecer ainda nesta vida. Veja lá o que diz Filipenses 1, de 21 a 23. Os cristãos em todas as gerações deram testemunho da eternidade já existente em seus corações. Então, qual é o nosso testemunho neste tempo, né? Nós já vivemos essa parte do reino, né? A parte espiritual do reino, né? Então, a vida eterna para quem recebeu a Jesus já começou, né? Nós sabemos disso, nós temos essa esperança, nós temos essa promessa, nós sabemos que a morte para nós não é o fim. O apóstolo Paulo disse que a morte é ganho, né? O viver é Cristo, porque respeitar todas essas condições, é viver nessas condições, viver neste caminho, né, de retidão, de santificação, e o morrer é Cristo, então. Então nós já temos essa parte da eternidade, né, essa parte espiritual da eternidade. Então felizes são aqueles que aguardam com grande expectativa a vinda do Senhor Jesus, né? O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. É o nosso texto base aí, né? De Apocalipse, que nós lemos lá no começo, quando introduzimos a lição, né? Esse é o último apelo evangelístico pregado pela igreja, lá em Apocalipse 22, 17. E então a nossa conclusão diz assim: na história da igreja há tentativas fracassadas de encontrar o seu próprio caminho, desvios doutrinários, falsos ensinos, falsos profetas, falsos mestres, assim como falsos crentes. Se infiltraram no seio da igreja ao longo dos anos, tentando manchar seu caráter cristão, impedindo que o propósito de Deus se cumpra, mas não passaram de tentativas. Deus governa soberanamente. Irmãos, Deus não perdeu o controle de nada. O Senhor está no controle da igreja. O Senhor está no controle de todas as coisas. Nós estamos vivendo épocas difíceis, o sofrimento é mais acentuado, né? As pessoas estão com temor, com medo, apavoradas, algumas. A gente dizia sobre isso também no começo desse estudo, justamente por não conhecerem o seu destino, mas a igreja conhece o seu destino, o destino final da igreja é com o Senhor, e nós
Sabemos disso porque cremos na sua promessa e sabemos que Deus governa soberanamente e não perdeu o controle do mundo, não perdeu o controle da igreja. O destino final da igreja é a eternidade com Cristo no céu, juntamente com os santos que já morreram e estão com Cristo, né? Filipenses 1:23 diz isso. O meu desejo é partir com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, é isso que o apóstolo diz. E o nosso, e o seu, e o meu. O nosso desejo é partir e estar com Cristo, né? Nós encerramos essa lição, nós encerramos essa revista com essa reflexão, né, sobre a edificação da nossa igreja, que é a edificação nossa como igreja, de cada um de nós, da nossa vida, né? Com todas essas questões reflexivas neste tempo, né, neste período onde nós estamos desafiados a entender ainda mais o que é ser igreja, apesar de não podermos estarmos em comunhão física, né, próximos como de costume, mas fomos desafiados a isso, a esse entendimento de sermos igreja, né? Então você tem consciência da missão da igreja, né? Tem consciência que a missão da igreja é evangelizar o mundo, você não se esqueceu disso, né? O que você tem feito, né? O que cada um de nós tem feito para cumprir essa missão, ou para ajudar a igreja como organismo a cumprir essa missão. Você tem vivido como um estrangeiro nesse mundo, ou seja, alguém que sabe que aqui não é o nosso lugar definitivo, né? Então, assim, enviando que você é um embaixador, você foi enviado para testemunhar, para ser testemunha de Jesus, como tem sido o nosso testemunho em relação a isso. A igreja, ela precisa de bom testemunho, né? A Igreja de Cristo demanda bom testemunho. Você tem almejado a volta de Cristo mais que adquirir prosperidade e sucesso neste mundo, ou seja, a coisa que você mais deseja é a volta de Cristo, além de todos os outros sonhos que nós temos nesse mundo, né? Mais essa pergunta para a gente refletir. E como você olha para as pessoas com quem convive diariamente, né? O que nós estamos fazendo por essas pessoas? E nós encaramos o fato que as que creem no Senhor Jesus irão para o céu, mas as que não creem não irão para o céu, irão para o inferno. Nós temos essa consciência. O que nós temos feito para ajudá-las a encontrar então o caminho da salvação. Fique, irmão, então com essas reflexões. Nós encerramos aqui esse estudo dessa parte da história da igreja. Essa revista específica tratou de edificação da igreja, mas nós falamos muito sobre história da igreja, sobre os fundamentos da igreja, os símbolos da igreja, a igreja como organismo vivo, né, como corpo de Cristo, como noiva de Cristo, a igreja como rebanho, a igreja como lavoura. Enfim, você acompanhou todas essas lições aí desde o ano passado, e nós estamos satisfeitos de ter abordado isso, e tanto que nós vamos continuar nesse tema de crescimento da igreja, de história da igreja, né? Em breve você vai receber aí as instruções para adquirir o material novo que nós devemos começar na próxima aula, falando sobre as marcas de uma igreja saudável, né? Um estudo muito bom, e um estudo que vai nos enriquecer muito, sem dúvida, especialmente nessa época, nesse período onde nós estamos enfrentando desafios novos, onde a igreja está enfrentando desafios novos, mas que também é uma oportunidade para a igreja,
mostrar o seu bom testemunho, mostrar a sua missão, demonstrar a sua missão nesse mundo e então aguardar o seu destino final, a volta de Cristo e o encontro então com Jesus. Amém? Fique com Deus, uma ótima semana para todos vocês e até a nossa próxima aula. Ore pela EBD, ore pela igreja, pelos líderes, pelos professores, pelos pastores e nós continuamos, né, para matar a saudade, né, continuamos participando online, participando assim das atividades da igreja de maneira remota. Não se desligue disso, né, arrume um tempo para você ter o seu período aí de comunhão, seu período aí de culto, seu período aí de reflexão bíblica, de estudo, de ensinamento, amém? Esteja sintonizado aí nos canais da igreja, tá bom, meu irmão? Fiquem com Deus, graça e paz.